Graça e paz a todos. Minha saudação muito especial à família da irmã Adina. Nós ouvimos a letra dessa canção, para quem não entende o alemão, falando do dia. E será um dia maravilhoso, o encontro com Jesus e estar num lugar onde já não existe mais tristeza, nem dor, e nem as lutas desta vida. E assim nós estamos aqui reunidos nesse momento para prestarmos a última homenagem à irmã Adina com o seu corpo presente. Porque de fato somente o seu corpo está aqui. Ela já não está mais aqui. Ela está com aquele Senhor, com Jesus Cristo, e cumpriu-se aquele dia, como nós ouvimos na mensagem do hino que foi cantado há pouco. Para ela se cumpriu esse dia. Welchen Tag? Esse dia, né? Então, pela graça de Deus, nós podemos ter paz no nosso coração, por sabermos que ela tinha toda a segurança em Cristo Jesus. Isso nos conforta, isso nos dá paz. Porque quando alguém parte com Cristo, nós lemos na palavra de Deus, no livro do Apocalipse, um texto muito importante que diz o seguinte: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Senhor, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Então a morte é bem-aventurada também. A Bíblia diz que a morte é a última inimiga a ser vencida, a morte inimiga. Mas para aquele que é salvo, então ela se torna bem-aventurada, porque ali nós vamos para a presença de Deus. E ali nós estaremos na segurança eterna, na paz eterna. Por isso, saúdos a todos os familiares, a todos os presentes, aqueles que nos ouvem também, com a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Deus conforte a todos com a sua palavra e com a fé que nós temos no nosso Senhor. Vamos orar a Deus nesse instante. Senhor Deus bendito, Deus eterno, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque podemos celebrar a vida com alegria quando temos a presença de Jesus Cristo em nossos corações. Mas também, ó Deus, quando chega o momento da partida, como nós estamos aqui reunidos, neste momento, nós podemos ter paz e alegria também, quando um dos nossos entes queridos parte para a eternidade, e tem, ó Deus, a segurança de Cristo em seu coração. E assim nós nos sentimos confortados, e nós nos sentimos em paz. E queremos, ó Deus, que o Senhor também use esse momento para edificar as nossas vidas, para podermos nos preparar para este momento também, e ser um momento sereno, um momento singelo, um momento de paz, ó Deus. Assim eu coloco em Tuas mãos, ó Deus, cada vida aqui presente, cada vida, Senhor, que nos ouve. Que Tua palavra nos desperte para aquilo que é essencial na vida, que é o mais importante. E também, Deus eterno, derrame Tua graça, a Tua paz, o Teu conforto e o Teu consolo na vida de todos aqueles que sentem a saudade da partida da nossa irmã Adina, mas que por outro lado podem saber pela presença de Cristo em suas vidas que essa separação não é definitiva, que nós nos encontraremos em breve, todos juntos com o Senhor Jesus. E assim, ó Deus, conforte-nos com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quero ler um texto que nós encontramos em 1 Tessalonicenses, capítulo
4, versículo 13. É um texto que nós devemos usar frequentemente, e especialmente nessas ocasiões, porque talvez é um dos textos mais claros que nós vemos na Bíblia que trata desse momento. E diz o texto da palavra de Deus, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Aqui os que já dormem, ou seja, aqueles que já morreram. Nessa tradução fala aqueles que já dormem, outra tradução já tem aqueles que morreram. E é disso que está tratando. Diz, não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esta é a palavra de esperança que nós encontramos em Cristo Jesus. Quero, irmãos, que não sejais ignorantes, escreve o apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, a respeito daqueles que morreram, daqueles que já partiram para a eternidade. E, na verdade, eles já foram promovidos, agora eles estão à frente de nós. Eles estão com uma vantagem, né? E ali nós vemos que não devemos nos entristecer, essa tristeza sem esperança. Nós temos essa esperança em Cristo Jesus, não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aqueles que morreram vão ressuscitar. Quando acontecerá isso? A Bíblia diz aqui, porque o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. É com a vinda e volta de Jesus, e ressuscitarão, e serão levados com ele nos ares. Então, diz, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Lembro da irmã que faleceu, um dos desejos dela era ser arrebatada, não passar pela morte. E eu também, já em uma mensagem, eu preguei aqui nesse púlpito, disse, olha, eu gostaria muito que Cristo voltasse antes da minha morte, porque isso ia poupar a gente, às vezes de sofrimento, ou sofrimento para a família. Não precisaria passar pela morte. Mas essa esperança bendita é para aqueles que têm a certeza da sua salvação, que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e têm essa paz e essa segurança em Jesus. Como é bom estar firmado em Cristo e ter essa esperança. E saber também que a morte não é a última palavra, não é a última palavra, quando nós lemos a palavra de Deus. Os mortos ressuscitarão. E assim estarão para sempre, na eternidade, plenos, junto com Cristo, com um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo para a eternidade, um corpo eterno. A exemplo do corpo de Jesus Cristo, que ele teve depois da sua ressurreição. Por isso, a morte se torna serena. Para muitos a morte é a maior dor, mas com Cristo a morte se torna serena, por causa dessa paz, dessa segurança, dessa esperança que nós temos em Cristo Jesus. Por isso lamento muito, muito as pessoas que partem desta vida, que partem para a eternidade,
sem salvação e sem esperança em Cristo. Como é triste, como é lamentável e como é confortante quando nós temos um momento como este, de estarmos aqui nos despedindo, mas termos paz no nosso coração, pela segurança que Cristo dá, pela certeza da salvação que Ele nos oferece, e pela serenidade diante de um momento doloroso, mas a serenidade pela esperança que a morte não é a última palavra. A última palavra em Cristo Jesus é vida, vida eterna em Cristo Jesus. É a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida de Jesus. E aquele que, ainda que esteja morto, que morrer, ainda que esteja morto, ele viverá. Essas são as palavras de Cristo. E graças a Deus que esta mensagem nos alcançou e nós tivemos a oportunidade de receber Cristo em nossas vidas como Senhor e Salvador. Por isso quero que esta mensagem seja uma mensagem desse despertamento para todos. E aqueles que ainda não têm certeza de sua salvação, que busquem ter essa certeza, busquem ter essa paz. Uma das filhas, quando nós estávamos comentando, diz, olha, quando parte alguém para a eternidade, né, que tem Jesus, a morte é diferente. E é verdade. Os próprios médicos sabem disso e falam disso. Trabalhei em um hospital, também acompanhei mortes ali. Mais de 30 anos de ministério, já acompanhei muitas mortes. E uma coisa chama muita atenção da gente. A morte de alguém que tenha Jesus Cristo como Senhor e Salvador é diferente do que a morte de alguém que não tenha Jesus. É diferente. É simplesmente partir para ir para casa. E muitas pessoas almejam e pedem isso. Quando a vida já se torna pesada e sofrida. E às vezes oram e pedem. Gostaria muito de ir para casa, Senhor. Gostaria muito de ir para casa. E assim foi a oração da minha mãe, que faleceu ano passado, também aos 83 anos de idade. E os dias difíceis, e praticamente todas as orações no final do dia, antes de dormir, era essa oração, manifestando já o desejo de estar com Cristo. Como o apóstolo Paulo também falou, diz, para mim seria muito melhor partir para estar com Cristo. Para estar com Cristo, ele fala. Seria muito melhor. Mas o coração dele ficava dividido. Quando ele pensava nas pessoas que aqui ainda permanecem. E às vezes o coração dessas pessoas também fica dividido. Saber, olha, com Cristo é muito melhor. Mas às vezes ainda há pessoas que precisam da gente. Às vezes precisam das nossas orações simplesmente. Quando já não tem mais forças para trabalhar ou fazer muitas coisas. Mas a presença de alguém sempre é importante. E as orações de alguém sempre são importantes. E ali nós vemos, certamente ela orou pelos familiares. Certamente orou pelos filhos, filhas, né? Pelos netos. Certamente a avó orou, eu sei que ela orou. Então que Deus vos abençoe e vos conforte nesse momento. Contexto, quero, porém, irmãos, que não sejais ignorantes acerca dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus morreram, Deus os tornará a trazer com ele. Apocalipse 14:3, quando lemos, ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Agora vem o descanso do sofrimento, do trabalho. E aquilo que foi realizado, as obras seguem, diz a palavra de Deus. Por isso as obras são importantes. As obras não salvam, mas as obras seguem os salvos, e Deus recompensará com os seus galardões, como diz a Bíblia. E diz, bem-aventurados. Quando nós lemos o Salmo 23, um salmo que nos conforta, nesse momento também diz, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. E certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso a gente pôde perceber na vida da nossa irmã. Visitei ela no hospital, ela estava entubada, devem ter sido dias de sofrimento, tanto é que o rosto dela ficou marcado pelo cano que ficou preso, né, ao seu rosto. E estava de olhos fechados quando a cumprimentei e falei, olha, estou aqui. Ela abriu os olhos, olhou para mim, já não pôde mais falar. Mas eu falei com ela, falei a ela, li texto bíblico, orei com ela. E ela entendeu tudo, porque ela tentou falar, tentou mexer a boca, mas ela não conseguiu. E aí a gente viu assim, um momento difícil, mas um momento de serenidade. Um momento de serenidade. Então nós vemos que é isso que Deus nos promete na sua palavra, quando nós confiamos nele. Por isso a morte ela se torna serena, quando o seu ferão, o seu poder de ferir é retirado. Ele foi tirado por Cristo. O último inimigo a ser aniquilado, a ser vencido, é a morte. Na verdade, nem todos morrerão, porque aqueles que estarão vivos na volta de Cristo, como nós lemos no texto, serão transformados. Mas no mais, se Cristo não voltar nesse tempo, né, da minha vida, e a vida, conforme o Salmo 90 diz, aos 70 anos, alguns são mais fortes, vão a 80 ou passam de 80, mas aí a vida já é canseira, né, enfado, e a vida passa rapidamente, e nós voamos, mas nós vemos quando é tirado esse poder de ferir, e quando há paz diante dessa situação, ali nós nos confortamos. E o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, estragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Agora foi vencida a morte. Tirado o poder de ferir. E agora a morte traz esperança para nós em Cristo Jesus. Porque diz, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado quando morreu na cruz por nós. Ele venceu a Satanás. E ele proclamou essa vitória na sua ressurreição, quando ele levanta dentre os mortos e vivo está. Agora, Paulo diz, onde está a morte, o teu poder de ferir, de machucar? Agora nós podemos ter uma morte serena. Então a morte serena para aquele, né, quando confia em Cristo e perde esse poder de ferir. A morte serena quando amados amigos aguardam você do outro lado, na eternidade. Talvez pais, familiares, pessoas que partiram deste mundo, desta vida com Cristo. E agora a alegria novamente. Essa expectativa do reencontro, de estar juntos para sempre. E quando lemos Apocalipse, diz que aí não haverá mais separação. Não haverá mais pranto, nem morte, nem dor, nem tristeza. Deus mesmo enxugará dos olhos toda lágrima. E ali nós vemos isso acontece, né, quando nós estamos firmados em Cristo. Com Cristo como nosso Salvador e Senhor. Arrependidos dos nossos pecados.
E confessar a Cristo em nossa vida nos traz essa segurança. A morte também é serena quando nós sabemos que ali no céu tesouros e galardões esperam por nós, porque vivemos para o Senhor. Quando nós compreendemos o que Deus tem preparado para nós, quando nós compreendemos o que Deus tem preparado para nós. Jesus Cristo falou isso ainda antes de morrer na cruz e de ressuscitar. E ele preparou os seus discípulos, os seguidores. E eu vejo assim, Jesus deve ter se assentado com eles ali, e ele conversou com eles, preparando-os. E ele prepara os discípulos para a sua partida, para a morte dele, de Jesus. E quando ele iria partir deste mundo, e ele estava preparando os discípulos, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 a 6, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, mas vou preparar-vos lugar. E quando for e preparar lugar, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Diz: eu vou preparar lugar e virei outra vez. E onde eu estou, vocês vão estar. Porque eu virei e vos levarei para mim mesmo. Aí diz: creiam em Deus e creiam também em mim. Creiam nisso. Mesmo Jesus estava falando depois da sua partida. Esperem no Senhor, confiem nele e tenham assim essa serenidade diante deste momento. E quando nós vivemos dessa forma, podemos dizer como o apóstolo Paulo, quando ele chega no final da sua vida, em Filipenses 1, 21, ele disse assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Não é perda, é lucro. Que Deus nos abençoe e Deus nos conforte com essa mensagem e tenhamos a mesma esperança em nossas vidas e em nossos corações. Amém? Nós vamos ouvir mais um cântico. E logo depois do cântico podemos ouvir a palavra, da irmã Anita, também lembrando de uma companheira, colega, que conviveram muito no grupo de idosos e outros grupos da igreja. Wenn mein Wandern endet, sind von Glanz geblendet, in den Himmelsmorgen, in der Herrlichkeit. O welch große Gabe ich in Christus habe, denn ein Heim da droben ist für mich bereit. Über Wolken weit, in der Herrlichkeit, hab ich ein Heim, ein himmlisches Heim, über Wolken weit. Wenn auch hier auf Erden ich will müde werden, weiß ich doch, der Heiland steht mir treu zur Seite. Ja, auf alle Wege führt mich Gottes Segen.
Glückselig sein heißt den Herrn zu kennen, lieben als Christ, wie wir uns nennen. Christus in Wort und Tat bekennen, glückselig sein, nur in dem Herrn. Ich werde hier jetzt in der Muttersprache sprechen, wie unsere liebe Tante Dina es sich immer wünschte. Sie sagt, das ist meine Muttersprache. Schwester Dina war so eine, ich werde sie so nennen, eine besondere Schwester. Sie war in allem fertig zu helfen. Im Dienst des Herrn war sie immer bereit. Sie war so eine Treue. Ich glaube kaum, dass es heute noch mehr von solchen Schwestern gibt, wie sie war. Treue Beterin. Sie stand immer stille hinter allem. Und wie oft sagte sie zu mir, ich bin die Leiterin von die beste Älte, und ich habe dieses Wort so oft von ihr gehört. Nita, es wird alles gut sein. Ich bete. Mach es so weiter. Gott ist mit uns. In stillen, Geschwister, hat sie immer treu gedient ihrem Herrn. Für mich war Schwester Dina ein großes Vorbild in allem, was sie tat. Ich hörte nie diese Schwester jammern. Ich hörte auch ihr nie klagen. Aber sie sagte so oft, ich habe so eine schöne und liebe Familie. Ich kann nur Gott danken. Ich liebe meine Familie. Und weißt du, sagt sie zu mir, Fehler haben wir alle. Und sie hat es gut gemeint. Sie wollte immer das Beste für alles tun. Und ich war dem Herrn immer dankbar für das, was sie tat, im Dienste des Herrn. Sie war bereit, in allem zu dienen, wenn zu ihr kam Schwester Dina. Wir wollten so gerne heute ein Quartett machen. Bist du? Ja, was ihr dazu bereit? Ich singe mit. Liebe Kinder, liebe Geschwister, eure Mutter war euch ein großes Vorbild im Dienste des Herrn. Ein Vorbild als Oma im Gebet. Tut es weiter. Nehmt sich lieb dieses in eure Herzen und denkt immer daran. Sie murrte nicht. Sie diente mit Freuden den Herrn. Und wir sind dankbar für ihr Leben, was sie uns hinterlassen hat, in Vorbilder, in Geduld und in Treue. Jahre sang sie im Chor. Und nur geht's durch diese Krankheit, durch die Pandemie. Nicht, dass sie aufgehört hat, aber sie musste zu Hause bleiben. Sonst wäre sie bis die letzte Zeit im Dienste geblieben. Wir sind den Herrn dankbar. Und liebe Kinder, bleibt treu den Herrn, so wie sie es tat. Que paz podermos ouvir testemunho nesse sentido. Que alegria podermos ouvir isso. Por isso que Deus abençoe de forma muito especial a todos aqueles que receberam oração dessa nossa irmã. Que essas orações, elas existem. Elas estão lá diante do trono, como a Bíblia diz em Apocalipse. Para essas nossas orações ficam lá, diante de Deus. Uma oração que foi feita, ela existe. Por isso é importante orar. Tem uma mensagem, foi deixada ali pelos familiares, relatando algo sobre a Dina. Escreveram assim: a Dina cresceu num lar cristão, desde criança cantava com suas irmãs e servia ao Senhor com alegria. E me contaram uma experiência da infância, quando cantaram, né? E Cristo se manifestou às crianças ali, a elas. E aí começaram a cantar ainda melhor, né? Era determinada em ensinar a palavra de Deus aos filhos e netos.
Relataram que na lavoura, trabalhando, isso minha mãe também fazia na lavoura, trabalhando com os filhos, mas aproveitando o tempo e falando histórias bíblicas, falando de Jesus. Cuidou dos pais e do marido com muita dedicação até a morte, e sempre orava para nunca dar trabalho aos filhos, pois sabia o que é cuidar de um doente terminal. Ela tinha um sonho de não passar pela morte, sim ser arrebatada. Mas Deus quis assim, levá-la antes. Ela foi determinada, guerreira, enfrentou as lutas com coragem. Ela deixa seus familiares e amigos com muita saudade. Descanse em paz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus e o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91, versículo 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Assim, descansa no Senhor. Alguns dados biográficos. A Dina Kelm, de casa, a Dina Zimmermann, ela nasceu no dia 19 de abril de 1937, em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Filha de Hermann e Elsa Kelm. Foi batizada na Igreja Batista dia 3 de dezembro de 1950, pelo pastor Johann Ziegler, no Bosque da Saúde, em São Paulo. Casou-se dia 18 de maio de 1963 com Walter Zimmermann. Tiveram filhos, Erno, que é casado com Lori, Hildo, casada com Rosane, Maide, casada com Armindo Hein, e Heidi Zimmermann, que é solteira. Também deixa enlutados 6 netos, dos quais 2 netas e 4 netos, um bisneto e também a irmã Elsie, com a qual ela cantou muitas vezes. Foi membro da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista em Nova Santa Rosa. A data ali não é precisa, mas provavelmente por volta de 1967, né, que se lembrou aqui. E faleceu no dia de ontem, dia 3 de janeiro de 2021, por volta das 22 horas, no Hospital Bom Jesus, na cidade de Toledo, aqui no Paraná. Ela teve um tumor nos intestinos, isso gerou uma obstrução intestinal e foi submetida à cirurgia, né, de emergência, e ali, em consequência disso, resultou ali no falecimento, né, nas complicações e o falecimento. E nos últimos dias ela estava entubada. Então a gente acompanhou um pouco a família também, estive lá no hospital, né, e a gente viu assim que mesmo nesse momento de luta, de dificuldade, havia serenidade também nos familiares, porque sabiam que ela está nas mãos de Deus. E que bom quando pode ser assim. Então ela teve 83 anos, completou 83 anos. Então que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês, confortando e consolando a todos os familiares, irmãos em Cristo, irmãos da igreja, amigos, vizinhos, a todos que sentem a saudade da partida para a eternidade. E muitos de nós que têm o Senhor, nós vamos nos encontrar. E aliás, não demora muito, a vida passa rapidamente, ou breve Jesus voltará. Deus abençoe a todos. Nós vamos ouvir mais uma canção. E agora, preparando para a despedida, o corpo vai ser transportado até o fundo
para não haver aglomeração aqui na frente e as pessoas depois aguardem, né, para o caixão ser levado ali e depois saindo, cuidando, né, para não aglomerar, mantendo uma distância e sim a gente poder também ter esse momento de despedida. Muita coisa que eu anseio ver, suas mil belezas, glórias e esplendor. Mas antes de fruir de tais delícias do prazer, primeiro quero ver meu Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. Então por longos dias, que doces alegrias, mas quero ver primeiro Salvador. As ruas de ouro eu quero ver e o brilho dos portais, eu quero ver os passos celestiais, a árvore da vida e o livro do Senhor, mas quero ver primeiro Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. Então por longos dias, que doces alegrias, mas quero ver primeiro Salvador. Eu quero ver mamãe estar com ela no jardim, lembrar